Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos a esse canal Convivendo com as Diferenças, que tem por objetivo orientar familiares, amigos no tocante a como lidar, a como conduzir no dia a dia uma pessoa com deficiência. E eu estou trabalhando o módulo 1, deficiência visual. E hoje eu vou trabalhar o tema Conhecendo o Sistema Braille. Nós estamos comemorando 200 anos do Braille. Então, se você gostar desse vídeo, compartilhe, pois assim outras pessoas poderão assistir a essas orientações. Se inscreva no canal, ative o sininho e você receberá todas as notificações. E não esqueça, convivendo com as diferenças, porque todos somos iguais. Então, meus amigos, antes de nós entrarmos propriamente no vídeo de hoje, eu vou recapitular um pouco o final do vídeo passado. Nós trabalhamos no vídeo passado o dia a dia de uma pessoa com deficiência visual. Eu falei sobre algumas dificuldades ou barreiras que a pessoa com deficiência visual que ela encontra no seu dia a dia. E vejam, o primeiro lugar que a pessoa com deficiência visual, que ela se locomove, é na sua própria casa. Então, se você tirar algum objeto daquele lugar que a pessoa está acostumada, a pessoa com a deficiência, né? Ou se você colocar outro objeto em outro lugar que ela não esteja acostumada, essa pessoa ela já vai encontrar a primeira barreira na sua própria casa. Então, tudo que for tirado do lugar, ou então colocar uma coisa nova, precisa ser, sim, sinalizado para a pessoa com a deficiência visual. Isso vocês não podem esquecer. Por quê? Porque a pessoa com a deficiência visual, ela já se familiarizou com aquele local. Entende? Então, ela vai direto naquele local onde ela colocou, por exemplo, uma pasta, né? E se a pasta não estiver ali, aí já cria uma dificuldade, uma barreira para essa pessoa que apresenta essa dificuldade. Uma outra questão também importantíssima é que, desde pequena, a criança que já nasce com a deficiência visual ou que adquiriu a deficiência visual, que ela faça o curso de orientação e mobilidade. Esse curso é importantíssimo. Eu depois vou fazer um vídeo falando só sobre esse curso, orientação e mobilidade. Por quê? Porque esse curso, ela vai aprender a andar sozinha na rua, né? A enfrentar os obstáculos. São professores super e hiper preparados, todos os treinos tem dentro de casa, tem na rua, então é importantíssimo, tá? Bom, vamos, só um momentinho aqui. Bom, então agora vamos entrar no texto de hoje, né? Conhecendo o sistema Braille. Vamos lá. Mas antes,
Só um minutinho. Eu gostaria de traçar aqui para vocês, ou melhor, eu tracei aqui 1, 2, 3, 5 objetivos, tá? Do sistema Braille. Vamos conhecer como ele foi criado, quem o criou, como ele funciona e a importância do Braille. Bom, agora sim, vamos entrar no texto. Em atenção a uma solicitação pessoal de Napoleão Bonaparte, o oficial do exército francês Charles Barbier elaborou um sistema para que mensagens transmitidas durante a noite pudessem ser decodificadas pelos comandantes em período de batalhas. Como o sistema de leitura noturno foi considerado muito complicado pelos militares do exército de Napoleão, Barbier levou seu método ao conhecimento dos alunos do Instituto Nacional dos Jovens Cegos de Paris. Dentre os alunos estavam o jovem Louis Braille, na época com aproximadamente 14 anos, que propôs melhorias ao método de Barbier. Diante da negativa dele em realizar alterações em seu sistema, Louis Braille o reformou praticamente em sua totalidade, dando origem ao sistema Braille. Então, foi assim que começou a questão do Braille, né? Como é que o Braille foi descoberto, entre aspas, como é que foi inventado. Vou falar mais um pouquinho adiante. Foi justamente por causa dessa comunicação que precisava haver entre os militares. Mas só que não era Braille. Nós vamos ver um pouquinho mais adiante. Então, o Barbier, ele criou um sistema. Bom, esse sistema do Barbier era um sistema criptográfico, com 12 sinais que havia sido criado pelo exército para a comunicação entre as tropas durante as guerras. Assim, os soldados poderiam ler as mensagens sem usar lanterna que alertariam os inimigos, né? Então, esse sistema que ele criou de 12 pontos ou 12 sinais, não precisaria ter luz, né? Então, assim, os soldados poderiam se comunicar e os inimigos não saberiam aonde eles estavam. E o Louis Braille, ele era do Instituto de Cegos de Paris, dos Jovens Cegos de Paris, e o Barbier, ele leva, como eu já falei, ele leva esse sistema lá para os Jovens Cegos de Paris. E aí Louis Braille, ele então vai aperfeiçoar esse sistema, né? Porque, meus amigos, naquela época foi criada uma série de coisas não eficientes, mas que a pessoa só conseguia muito mal ler, mas escrever não. Entende? E já o método do Braille já é para ler e escrever. Bom,
E agora nós vamos saber um pouquinho quem o criou, Louis Braille, né? Então, o Braille, ele nasceu no dia 4 de janeiro de 1809, em Couvet, na França. E o que aconteceu com ele? Os pais, né, tinham uma oficina. E nessa oficina, eles trabalhavam com couro, e o menino estava lá mexendo, né, nas ferramentas, e ele tinha 3 anos de idade. E eles perfuravam o couro com essa ferramenta aqui. Não sei se está dando para vocês verem. Ó, se chama punção. Essa ferramenta, ó, pontiaguda, ó, tá vendo? Pontiaguda, como estou dizendo, não sei se está dando para vocês verem. E ele, o Louis Braille, ele vai furar o olhinho. E daí, ele fura um olhinho, há uma infecção, só que essa infecção passa para o outro olho. E quando ele tem 5 anos de idade, ele fica totalmente cego. Então, foi assim que ele ficou cego, com essa ferramentazinha aqui. Por ironia do destino, depois vocês vão ver para que ela serve no Braille. Melhor dizendo, no sistema Braille. Bom, deixa aqui nos meus apontamentos. Nós temos aí a foto do Braille, né? Cego. Para quem não conhece o Braille, Louis Braille. E aí, quando o Louis estava lá no Instituto de Cegos, ele se deu conta de que aqueles pontos ali poderiam ser úteis para os cegos. Então, ele estudou bastante, né? Fez várias experiências, só que eram 12 pontos, né? E aí, ele consegue criar 6 pontos. 6 pontos. E ele cria, então, um novo código. Porque, na realidade, o que o Barbier fez foi criar um código, certo? Mas só que eram com 12 pontos. E aí, o Louis Braille, ele cria um novo código com 6 pontos. Bom, de forma que esses 6 pontos, os cegos poderiam ler e escrever, né? Ler com a ponta do dedo indicador. Então, para o cego, esse dedo aqui é importantíssimo, tá? Importantíssimo. E daqui a pouco nós vamos ver tudo isso, todo esse material, tá? Para não ter que mostrar 2 vezes, eu só estou alinhavando aqui para depois, então, mostrar. E aí o Braille, ele vai se dedicar a esse sistema. O sistema é muito rico mesmo. Vocês vejam, um menino com 14 anos de idade. E quando ele chega aos 15 anos, já está pronto o sistema Braille, né? E o sistema Braille de escrita e leitura. Bom, esse sistema Braille, ele tem, na realidade,
64 símbolos. Normalmente a gente fala 63, mas é que tem um que eu também vou mostrar, com a cela vazia. Então fica 64. O Braille, vocês vejam, era assim, um menino, vamos dizer assim, já predestinado, né? E ele era inteligente. E ele, então, se tornou músico, ele se tornou escritor, ele se tornou pesquisador, ele se tornou professor no mesmo instituto em que ele estudava. Depois ele veio a se tornar professor. Mas, quando ele tinha 43 anos, ele vai ser acometido por uma tuberculose. E aí ele veio a falecer. Bom, vocês vejam, hein? Ele veio a falecer no dia 6 de janeiro de 1852. Ele nasceu no dia 4, então 2 anos depois do aniversário dele, ele veio a falecer. Louis Braille faleceu 2 dias depois do seu aniversário. E é importante ressaltar que o sistema Braille, até hoje, é o único sistema natural de escrita e leitura usado pelas pessoas cegas nesses 200 anos. E justamente é através do Braille que a criança consegue se alfabetizar. Nós vamos ver que agora já existem outras tecnologias, né? Mas essas outras tecnologias com o uso do Braille, isso que é o importante. O Braille, eu posso dizer assim que por enquanto ele não foi substituído. Sistema Braille. A gente vai ver o sistema Braille, eu vou daqui a pouco falar nessas tecnologias assistivas e nós então vamos ver o sistema Braille, mas o principal é o Braille. Então, com isso, esse sistema Braille, ele veio, então, mudar a história da pessoa cega, né? Bom, nós vamos agora... Eu vou, então, mostrar para vocês os pontos, tá? Só um minutinho aqui. Eu vou mostrar aqui, que eu tirei da ordem. Só um minutinho. Eu vou mostrar aqui para vocês. Ah, já achei. Então, vamos lá. Olha, aqui é que a gente dá para a criança, né? E também para vocês entenderem melhor. Então, aqui tem uma cela Braille. É lógico que ela é pequenininha, né? Mas aqui é só para vocês entenderem melhor. Então, nós temos... Só um minutinho... Então, esse código aqui, que a gente chama o código Braille, ele consiste na combinação de 6 pontos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E a organização é de 3 em 3. Eles são numerados de cima para baixo
e da esquerda para a direita. Então, cada combinação, ela vai, então, representar, olha só, quantas coisas tem. As combinações, ela pode representar letra, ela pode representar número, essa aqui pode representar pontuações, notas musicais e muita coisa, gente, uma infinidade. Aqui, ó, nós temos o ponto 1. Nesse ponto 1, por exemplo, né, se ele estiver sozinho, não tem... Aí, a cela aqui tá vazia, tá? Vou tirar aqui para vocês entenderem melhor. Aqui, ó. Tá vendo? Só esse ponto aqui, só o ponto 1, ele vai representar sozinho a letrinha A. Ah, Ana, e se for um A maiúsculo? Aí tem que ter uma outra cela aqui, né? Que isso aqui se chama cela, outra cela aqui, uma letra maiúscula, mostrando que junto que esse A aqui é um A maiúsculo, tá? Mas isso só é mais fácil para quando a pessoa está estudando, que aí a gente tem como realmente mostrar. Bom, vou botar para cá. Vamos dar continuidade. Eu vou mostrar agora para vocês aqui o que eu falei ainda agora. Quando a pessoa vai escrever a braille, ela vai usar uma reglete, que é isso aqui, ó. Eu vou abrir aqui, ó, para vocês. Ó, tá vendo? Então, o que que vai ocorrer? Aqui tá cheio, ó, você passa o dedo, ó, tá cheio de pontinhos. Todos, por isso que eu falei, ele é bem pequenininho. Esse aqui que eu mostrei para vocês, ele está aqui. Ali só foi para vocês entenderem, quem não conhece, tá? Aqui, ó, cada um, as celinhas, ó, tudo com 6 pontos em alto relevo. 6 pontos em alto relevo. Aí você vai escrever, né? Aí você vem aqui, ele tá em alto relevo, você vem com a pulsão e vai furando. A letra A só fura só uma bolinha. Aí você aqui, isso aqui você tem que ter, pode até ser uma prancheta. Aí você tem aqui, só me perdoem que eu esqueci o papelzinho em branco aqui. Aí você vai colocar aqui a gente prende, tá? Vai colocar aqui um papel em branco, só que esse papel é um papel apropriado. O papel importado é o papel melhor para a gente trabalhar, tá? Então, aí a pessoa vai escrevendo aqui, né? Com a reglete, ela vai escrevendo e vai saindo tudo no papel. E essa reglete, ela vai andando, tá? Aí você já escreveu aqui, aí ela vem para cá, aí vai andando. E você vai conseguindo escrever na folha toda. Depois você vira e lê o que você escreveu. A pessoa cega, ela vai ler com a ponta dos dedos. E vai o tempo todo ficar aqui nas celinhas com a pulsão perfurando. Mas ela tem que conhecer os pontos. Ou seja, como é que é uma letra A, como é que é uma letra B, como é que é uma letra C, como é que é um número e por aí vai. Agora, nós temos também
uma outra maneira de escrever a braille. Ah, sim, essa pulsão aqui, essa ferramentazinha, foi, por isso que eu falei, ironia do destino, foi aqui, furou o olhinho de braille. E depois ele utiliza a mesma ferramenta para poder fazer o sistema braille. Olha que interessante. Bom, nós temos, vocês também estão vendo aí, a máquina Perkins. Ela já tem vários modelos hoje em dia, né? São vários modelos. Mas essa máquina, você vai, já sai automaticamente o braille, né? O sistema braille, ele, quando você vai datilografando, automaticamente já vai saindo, não há necessidade. Esse aqui é um sistema, é uma maneira de se fazer. A máquina facilita bastante, né? Principalmente a pessoa que está aprendendo, facilita bastante, né? Para você, então, digitar em braille. Bom, isso é um outro recurso, tá, gente? Isso já é um outro recurso. Então, a primeira, nós falamos a reglete, a segunda, a máquina Perkins, e agora nós temos também o computador, tá? O computador, ele tem programa de acessibilidade, né? Então, nesse programa, você vai digitar um texto e olha só que interessante, você vai digitar um texto, como você faz normalmente, e esse texto vai ser convertido e impresso em braille. Tá? Vai ser convertido e impresso em braille. E isso aí vai sair aonde? Esses pontos na impressora em braille. Olha quanta tecnologia, né? Quanto avanço já houve. Isso no computador. E nós temos também a impressora. Tudo aí eu estou mostrando aí para vocês, tá? As fotos. A impressora em braille também nós temos já uma que agora saiu, que é bem moderna mesmo. Tudo vai avançando, né? Mas é um material todo, essas tecnologias assistivas são caras, tá? Nada é barato, uma impressora em braille é caríssima. Mas já sai tudo digitado. Tudo digitado. Um livro, uma revista, seja lá o que for, já sai tudo digitado. Tá bom? E temos o livro, né? Não vai nem adiantar eu mostrar aqui para vocês, porque o que acontece? O livro, ele é bem grosso, tá? Porque tem a parte da frente, isso na impressora, e tem a parte de trás. Então, se for usar assim, uma página para cada impressão, o livro era dessa grossura, mas tendo na frente uma folha, né? Que na frente está em braille e atrás também em braille, o que vai ocorrer? O livro diminuiu bastante a grossura do livro. Além de ser enormes, né? A grossura, então, diminuiu bastante. Mas agora tem mais avançado, né? Que essa nova impressora, eu não vi essa impressora de perto, não vi o trabalho dela. Mas eu andei pesquisando e ela é caríssima, mas o trabalho, como diz a minha amiga, é top, né?
Trabalho muito bom. Bom, nós temos também os smartphones que permitem que o usuário insira e consuma informações por meio de telas que reproduzam digitalmente um teclado braille. Olha que interessante. Ele vai digitar e vai mostrar ali em braille, mas isso que eu quero falar para vocês é tudo em braille, né? Então, aí nós temos, já mostrei para vocês, os recursos, né, que nós temos. E é assim, gente, que a criança, como eu já falei, inicia a alfabetização. Então, bendito Louis Braille, que ele criou esse sistema que facilita que a pessoa cega. E também tem pessoas com a baixa visão que também se utilizam do braille. Não é só a pessoa cega, não. Porque tem pessoas, como eu já venho mostrando ao longo dos vídeos, que a dificuldade é muito grande, meus amigos. Então, também se utilizam do braille, tá? Principalmente aquelas que não foram alfabetizadas. Bom, meus amigos, hoje eu paro por aqui. E se você gostou, faça comentários, não custa nada fazer um comentário, fazer alguma pergunta, né? E não esqueça, convivendo com as diferenças, porque todos somos iguais. Um forte abraço a todos.